Muito bem, estamos aqui reunidas para um dia muito especial, um dia que a gente vai falar de um tema que é tão importante, né? O tema de SG. Eu tô aqui com a Tatiana Violar, ela vai contar um pouco do currículo dela, mas a Tatiana trabalha aí dentro da área de recursos humanos, trabalhou com consultoria com empresas e construiu uma carreira brilhante. Hoje tem a sua própria consultoria e trabalha, defende essa causa do SG, né? Então, aqui na comunidade PH, a gente trabalha muito com a troca de informação entre os membros e a valorização das pessoas que estão dentro da nossa comunidade. Então, a ideia é que hoje a Tatiana conte um pouquinho desse mundo, fale um pouco do que é, as soluções, né? E a gente possa entender um pouco também das soluções que a própria Tatiana oferece para a gente. Então, Tatiana, seja muito bem-vinda. É um Obrigada, prazer estar aqui obrigada. com você. E a palavra é toda sua, fica à vontade. Muito obrigada. Bom, o prazer é todo meu. E espero que hoje realmente a gente tenha uma troca de conhecimento. E então, assim, tudo que eu vou contar hoje é sobre realmente tudo que eu já passei desde que eu me formei, né, até o dia de hoje. E comecei trabalhando na parte de empresas nacionais, multinacionais, de todos os portes, sempre com RH. E de 5, 6 anos para cá, e comecei com a parte de ESG e venho me apaixonando cada vez mais com essa área e vendo realmente o quanto ela é importante para as empresas hoje em dia, né? E então seria isso, seria um bate-papo mesmo voltado para essas duas áreas, RH e também SG. Muito bem. Então, eu vou compartilhar a tela aqui. E aqui estamos com a apresentação. Me diz se você está vendo, está aparecendo, Tô Tatiana? vendo assim, aí se você quiser colocar até na segunda página, Tá joia, eu vou colocar assim. perfeito Ó, isso. só ampliar aqui para ver vocês na minha segunda tela. Pronto. Então vamos lá. Olha, deixa eu ler um pouquinho sobre ela, né? Ó, Tatiana Violaro Bellini, fundadora da Violaro Bellini consultoria de SG e RH, com mais de 25 anos de experiência nessas áreas, lidera iniciativas voltadas para SG e transformação organizacional. A missão é regularizar empresas a partir da cultura organizacional, implantação de ESG e regularização de normas fundamentais para a valorização e continuidade do negócio. Então, hoje ela vai compartilhar um pouco da experiência dela e insights de como o ESG está moldando o futuro corporativo. Bora lá, então. Joia. Então, agora sim, vamos começar falando, né? O que é a própria sigla ESG? O que compõe essas três letrinhas, né? Que é exatamente ambiental, social e governança. Que o ambiental, o que é? São as práticas lá da empresa que impactam o meio ambiente. E ela está diretamente ligada à sustentabilidade porque ela busca garantir que as operações empresariais sejam ecologicamente responsáveis e sustentáveis a longo prazo. Então, essa é a base do A, que no caso é o E que está em inglês. E o social, ele vai fazer o quê? Ele vai focar nas relações lá da empresa, com seus colaboradores, com seus stakeholders, que é todo mundo da parte interna lá da empresa e da parte externa lá da empresa. O externo, o que que é? São os fornecedores, é a comunidade, é todo mundo que está realmente envolvido para que o negócio lá da empresa continue operando. E ele vai tratar da forma como a empresa interage com a sociedade, né? Buscando gerar valor para todos os seus stakeholders, buscando gerar valor para todo mundo que está realmente envolvido, tanto internamente quanto externamente. E na governança, o que que nós temos? A gente tem a estrutura e a prática de toda a governança da empresa, que é o quê? Transparência, ética dos negócios, toda a conformidade regulatória, combate também à corrupção. E a própria boa governança, ela vai garantir com que a empresa esteja sendo gerida de uma forma responsável, com foco lá no longo prazo, no foco sustentável, dando a continuidade àquele negócio. E uma empresa sem governança não tem ESG. Uma empresa sem governança não tem realmente como ela existir hoje em dia, assim, principalmente sendo sustentável, né? Então, essa é tem uma da grande importância dele. E daí, entrando já no tema,
Até já Tati, o deixa eu te próximo. aproveitar e fazer uma pergunta aqui. Hoje, para fazer licitações, concorrências, já existe uma regulamentação sobre SG que, se não tiver implantado, a empresa não segue no negócio ou ainda não? Não, assim, para as pequenas e médias empresas, que é o meu grande público, ainda não. Ela é aconselhável, né? Uhum. Agora, para as grandes empresas, principalmente as que têm mais de 100 funcionários, ou então aquelas que já exportam, ou então elas estão inseridas lá na Bolsa de Valores, aí sim, já tem várias regulações que são realmente obrigatórias. Tá, E se ela não tiver, não tem como realmente ela ter o ESG, ou então uma grande empresa não tem como ela ter um fornecedor que não esteja adequado a todas essas métricas que a grande empresa precisa se adequar. perfeito. Tá? Obrigada. Pode passar aqui o slide? Pode passar, por gentileza. Pronto. Isso tudo, né, que até a gente comentou agora, é por quê? Porque o próprio SG, ele é o risco financeiro, né? E o que seria isso, o risco financeiro? Como ESG e sustentabilidade, eles estão extremamente relacionados, o SG, ele é mais específico. Por quê? Porque ele foca nas práticas. Ele foca como avaliação e também gestão de risco. É aí que entra a grande relevância estratégica dele. Porque ele vai oferecer uma estrutura clara para integrar a sustentabilidade e a responsabilidade social nas operações diárias, enquanto que a sustentabilidade ela vai focar em preservar e criar um impacto positivo a longo prazo. Então, assim, é aí que prova, inclusive, que o ESG não é só para as grandes empresas, é para todo mundo realmente que quer regularizar, quer dar continuidade ao seu próprio negócio, quer que a empresa tenha maior visibilidade e, principalmente, quer um dia entrar para a Bolsa de Valores, ou então exportar, ou então atender as grandes empresas. E para atender, vai precisar realmente se adequar a todas essas regras. Senão, a grande empresa vai olhar para aquele fornecedor, né? Menorzinho e vai falar, realmente, não tem como a gente dar continuidade com a nossa parceria, porque ou esse fornecedor menor, ele vai entrar nessas regras de ESG, ou ele precisa realmente ser trocado, não tem jeito. Perfeito. E até, inclusive, assim, para algumas empresas que precisam é, a parte de financiamento, a parte de seguradora, e elas atuam com grandes empresas ou são grandes empresas, essas seguradoras e bancos, até para liberar empréstimo, liberar seguro, eles já estão pedindo realmente relatório de sustentabilidade, vendo se realmente a empresa é uma empresa sustentável. Se não, eles começam a avaliar toda essa parte de risco, que é onde a gente vai entrar agora. Por quê? Porque o ESG, ele é o risco financeiro de cada negócio, né? Uhum, uhum. Perfeito. Muito Aí, se bom. quiser passar, A partir de um funcionário, nós já temos a possibilidade de ter ESG. já, A partir de já, quantos a recomendação? a partir de um funcionário. Tá, A partir de um funcionário, exatamente. perfeito. Maravilha. Deixa eu, eu acho que você passou um a mais. É um Deixa eu antes. anotar. Pronto. Isso, exatamente. E daí é que eu reforço mais um pouquinho com relação até quando as empresas, pequenas e médias empresas, elas podem ficar fora lá do ESG. E daí, reforçando, assim, enquanto o próprio mercado financeiro, bancos, seguradoras, investidores estão apertando as empresas maiores, toda aquela cadeia de valor, né, realmente vai entrar também para as pequenas e médias empresas. Então, elas não têm como escapar, elas têm que se adequar para poder atender as empresas maiores. Que Uhum. as empresas hoje, então, precisam prestar atenção no que os bancos, seguradoras e investidores eles estão pedindo. Então, pedindo o quê? É a gestão de risco. É a gestão de risco socioambiental e na gestão de risco da sua cadeia de valor. Tá. Por quê? Porque eles vão fazer uma análise do quadro de investimentos que ajuda os investidores externos a avaliar o desempenho e os riscos socioambientais de toda a organização. E a grande pergunta que eles vão fazer para essas pessoas, para esses líderes, esses empreendedores,
eles querem saber o quê? Como que essa pessoa, como que esses líderes empresários, eles tratam os riscos, como que a governança ela está inserida nessa gestão socioambiental. E eles têm que saber responder, porque se eles não souberem responder, porque realmente eles não têm governança, eles não têm ESG, e eles não vão conseguir toda essa parceria, todo esse retorno. Uhum. E eles falam muito nessa parte de gestão de risco, por quê? Porque toda empresa enfrenta risco. Seja com fornecedor, seja com impacto ambiental, o próprio compliance, né, com as células lá de compliance também. E essa capacidade de gerenciar riscos é fundamental para dar continuidade em todo o negócio. E tendo o SG, o que que ele vai fazer? Ele vai permitir identificar, medir e também mitigar esses riscos de uma forma estruturada. Por exemplo, teve aquele caso recente lá na vinícola lá do Sul, esqueci o nome agora, super famosa, vinícola, tudo, acho que todo mundo já tomou vinho, o espumante deles lá. E por que que eles foram envolvidos lá naquele escândalo sobre trabalho escravo, infantil e tudo mais? Porque eles não avaliaram os fornecedores. A empresa em si não tinha esse tipo lá de problema, porque eles tinham SG, tinha tudo implantado certinho. Só que eles não avaliaram o próprio um dos fornecedores que realmente prestava serviço para eles. E aí, lógico, quando isso acontece, é a própria empresa que tem o nome à frente que daí responde por tudo isso. E é muito complicado. Nossa, e aí automaticamente isso tem um impacto financeiro direto na empresa, porque Direto, reputação, ninguém mais vai querer exatamente. comprar. Exatamente, por isso que o próprio ESG é o risco financeiro do negócio, é essa avaliação da gestão de risco. Então, constantemente a gente tem que avaliar quem realmente que tá atuando como nosso fornecedor. Ele tem o mesmo propósito, a mesma visão, os mesmos valores que a gente, eles atendem assim, a tudo que o ESG solicita que seja atendido, porque se realmente não for, não tem como trabalhar junto. E o Uhum, seu nome pode ser impactado. entendi. Seu nome, a sua credibilidade, tudo, né? Uhum, Então, interessante. assim, implementar ESG não é só uma questão de conformidade, ela é uma questão de sobrevivência lá das empresas e de crescimento contínuo mesmo. Sim, com certeza, porque a gente está pensando no nome, na reputação, e isso é algo que demora a ser construído, mas quando quebra. Demais. É muito rápido. É muito rápido. E hoje em dia, os próprios consumidores, eles estão muito atentos a tudo isso, o que é muito bom, que obriga até as empresas a seguirem todas as leis, ou pelo menos as pequenas e médias empresas, que ainda não são obrigadas a entrar com essas leis direto, mas elas, assim, quanto mais próximo do ESG, de ser sustentável, melhor para o crescimento dela e depois até para ela poder se adequar futuramente a todas essas regras. E o quanto antes, melhor. Senão pode perder realmente algum negócio até por conta disso, né? Claro. É um tema tão importante, né, que realmente deveria ser regularizado, porque, por exemplo, hoje, LGPD, se não existe isso, você perde a concorrência. Sim, sim, e isso está totalmente dentro lá do compliance, lá da governança. E você perde mesmo, não tem jeito. Não tem É jeito, você extremamente perde. fundamental. Exato, É, né? exatamente. Bacana, bacana. E daí, assim, constantemente a gente tem que realmente se perguntar e avaliar a nossa empresa com relação aos riscos climáticos, aos riscos sociais, aos riscos que envolvem a própria governança e os riscos também socioambientais. E daí eu trago um exemplo de cada para todo mundo entender o que seria cada um desses riscos. E, por exemplo, os riscos socioambientais, a gente pode falar em crise hídricas, né? Negócios que dependem de grandes volumes de água que daí eles podem enfrentar diretamente, eles podem ser afetados por alguma crise de escassez de recurso hídrico. E risco que envolve governança, são as que não estão adequadas ao compliance, às leis regulatórias. Os sociais, condições de trabalho inadequada, como foi o caso dessa vinícola lá no sul. E Uhum, também agora, muito falado, a questão de saúde mental. Já tem até uma norma, a NR1, ela vai ser, a partir de 2025, empresas com mais de 100 funcionários, mesmo que não estejam lá na Bolsa de Valores, mesmo que não exportem e não atendem grandes empresas, mas que tenham mais de 100 funcionários,
elas são obrigadas a ter realmente toda a norma implantada. Hum, Agora, se você tem uma norma que você vai implantar, porque você está sendo obrigado por uma lei, só que você não implanta todas as outras coisas que envolvem o ESG, a chance realmente de você ter toda a sua reputação e o crescimento lá do seu negócio é muito. Como é que eu posso falar? Esqueci a palavra. Assim, de realmente isso não acontecer, porque vai envolver daí, vai bater aonde? Em compliance, vai bater em fornecedor, mesmo você tendo uma parte que é o que? A norma implantada, mas você vai continuar tendo também, você vai ter a chance muito grande ainda de ter problemas com saúde mental, trabalhadores que realmente não estão em condições de trabalhar todos os dias. hum. E isso, o impacto disso para a comunidade, para os stakeholders em geral, é muito grande. E o seu negócio, ao invés de crescer, ele vai seguir o movimento contrário. Então, assim, eu sempre falo que, independente de se a sua empresa ela está dentro daquele quadrinho onde a lei obriga que você tenha ela implantada, alinhada com todo mundo, eu acho que é muito interessante você implantar desde hoje, desde sempre, o ESG, porque eu acho que ele só traz benefício para o empresário, para os líderes e para toda a comunidade que envolve realmente esse negócio, visando sempre o crescimento dele, a expansão daquele negócio que realmente você tem. É a cabeça assim, né? Aquilo que a gente fala sobre opa, o português tá falhando aqui. Sobre a construção de um negócio. Então, quando você está sendo empresário, você tem a mesma tempo de planejamento para construir um negócio que vai ser grande ou pequeno. Exatamente, Depende do que exatamente, você tem de mentalidade. Então, assim, você pode exatamente. construir, dá o trabalho igual, os dois. Você pode fazer um negócio meia boca, ou você pode Sim, fazer um sim, negócio que te dê punch para você seguir a estrutura de um negócio que tenha valor, que tenha essa cadeia de valor, que faça sentido e naturalmente o negócio se sim, torna sustentável, porque um cliente fala disso, que fala para o outro, que fala para o outro, que fala sim. para o outro e vai prosperando esse negócio. Exatamente, exatamente. Um negócio, como você mesma disse, um negócio transparente, porque daí ele vai ter um legado, ele vai ter um propósito, missão, valores, e todo mundo que está envolvido nesse negócio sabe disso e trabalha junto a favor disso também. Uhum. Então, isso é muito interessante, para mim, é totalmente perfeito. É mesmo, é muito bacana. E tem muito a ver com o que a gente trabalha aqui dentro da comunidade também, da questão da posição do líder, porque o líder ele tem que ter clareza, ele tem que ter Exatamente. coerência e ele tem que ter Aham. consistência. Então tem tudo a ver com a filosofia também. Tem, exatamente, exatamente. E o líder, ele vai passar todo esse conhecimento, né, e todo esse envolvimento também com propósito e metas lá da empresa, ele vai passar para os seus liderados. Então, assim, o ESG, ele vem da alta liderança e daí ele vai descendo lá para todo mundo. Então, todo Sim, mundo realmente tem que estar envolvido constantemente, do, claro. do mais alto cargo até a pessoa mais simples que realmente está ali ajudando e contribuindo assim como outras pessoas que estão ali dentro, de uma forma igual. Muito bom, muito legal. Boa. E daí, quando a gente fala em SG, a gente pensa o que ele tem a ver, né, com a RH, com a cultura organizacional, e é exatamente isso que a gente estava falando agora, que ele vai impactar diretamente os recursos humanos a partir da onde? Da cultura organizacional. E quando uma empresa adota as práticas de ESG, ela cria um ambiente onde existe o bem-estar, onde existe a ética, onde realmente a chance de acontecer alguma, assim, algum afastamento por saúde mental, ele vai diminuindo. Os problemas eles vão diminuindo com o passar do tempo para as empresas que têm o ESG implantado. Né? Então, isso é muito bom. Isso só fortalece os valores dessa empresa e vai gerar um impacto positivo em todos os stakeholders, o Uhum. que é excelente. E vai o quê? Engajar os colaboradores, porque eles vão se sentir parte de tudo isso que eles estão envolvidos e vai diminuir a rotatividade, que é o grande problema de toda RH e, aliás, um dos maiores custos que a empresa tem hoje em dia, que é toda essa rotatividade, aí sai funcionário, a gente treina de novo e daí faz todo o processo seletivo. E hoje em dia, pelo menos a média
pequenas e médias empresas e até as grandes empresas, a taxa é muito grande, é de 40%, né? de Em turnover. empresas que não têm o ESG implantado. Isso é um E custo você muito tem esses alto. dados estatísticos do tipo, antes de ter implementado ESG e depois de ter implementado ESG? Sim, sim, eu tenho dois cases também que até coloquei em uma das últimas folhinhas Ah, aqui da nossa então a gente fala. apresentação, onde Uhum. eu menciono isso exatamente. E assim, é de 30 a 40% a própria redução com relação aos custos de contratação e tudo mais. Então, E, assim, é gente, é um muito bom custo mesmo o resultado. altíssimo É mesmo, né? altíssimo, exato, Eu é estava altíssimo. conversando com um empresário esses dias que ele tem um custo de R$ 1.800 de contratação, fora o salário da pessoa. Por quê? Sim. Porque tem que fazer exames médicos, é um trabalho que tem salubridade, que tem altura, enfim, tem um monte Ah, de requisitos que precisa fazer uma série de exames e o custo aham. é altíssimo. Aí fica com a pessoa começa a trabalhar, não está dentro do perfil. A empresa também não está adequada, o E processo não vai dar não certo. adianta. Exato, é começar realmente para daí ele pedir demissão ou ele ser realmente mandado embora e começar o processo de novo e a empresa sem aquele profissional, quer dizer, ela só está perdendo com isso. Sim, totalmente. E as empresas às Aham, vezes ficam nesse looping, né, de execução, execução, execução e não olham para o quesito pessoas no sentido de que, olha, como que eu posso organizar os meus processos aqui para ter um impacto com as pessoas? sim, sim, exatamente, exatamente. Isso envolve desde realmente de uma contratação certa, dentro de excelentes propósitos, até treinamentos, porque isso também é importante. A pessoa entrou, ela tem que ser treinada. O líder que está com essa nova pessoa tem que ser treinado também. Né? Envolve uma série lá de atividades que vai fazer com que realmente esse novo profissional ele vai dar certo ali dentro, Claro. desde que, lógico, esteja totalmente alinhado com o perfil lá da empresa fazendo a Uhum. contratação correta. Perfeito, muito bom. E daí aqui já entra nessa parte que a gente estava falando mesmo, né? Assim, a partir do momento que a gente implementa essas práticas de ESG, como que ela vai afetar a cultura lá da empresa? Ela vai afetar nos três próprios eixos, com as três partes principais, que é engajamento, o ambiente de trabalho sustentável e com a parte de fortalecimento da marca. Então, assim, o engajamento é quando uma empresa adota essas práticas, ela demonstra um compromisso real com as causas que importam para os colaboradores, como a preservação ambiental, diversidade, inclusão, responsabilidade social. Isso gera uma identificação muito maior e um engajamento muito maior dos próprios funcionários que estão ali. Isso desde assim, de toda a equipe mesmo, toda a equipe que compõe aquela empresa e fazem realmente é, acontecer toda a continuidade lá do negócio, o crescimento e diminuindo a rotatividade. E daí com isso, o ambiente ele se torna um ambiente muito mais sustentável, porque a cultura organizacional se torna mais colaborativa e ética, incorporando as práticas de ESG, promovendo um ambiente de trabalho onde o bem-estar, a saúde mental, o desenvolvimento pessoal, eles são realmente valorizados. Uhum, uhum, E os profissionais, eles se sentem daí muito mais respeitados, muito mais incluídos dentro daquele ambiente e vai diminuir o quê? As tensões e aumentar a própria satisfação entre eles. E com isso, fortalece a marca, porque vai envolver os stakeholders internos e também os stakeholders externos. Porque as empresas que integram ESG na cultura organizacional constroem uma reputação sólida, tanto interna quanto externa, né? E uma marca forte, ela vai se fortalecendo com a prática realmente do próprio dia a dia de todas essas etapas que envolvem o ESG. E a uhum. empresa só tem a ganhar, tanto a empresa quanto os profissionais. Temos uma nova integrante aqui entre nós, na comunidade. Hello, Camille. Olá, Oiê, Camille, tudo bem? boa noite. Desculpa, eu tava em reunião de 2 horas da minha comunidade, então eu estava literalmente focada na minha. Também Seja como, bem-vinda. também como líder, eu estava focada na minha galera, mas agora eu vim, cheguei e já vou continuar acompanhando vocês aqui. Seja Perfeito, bem-vinda. excelente.
Muito bom. Deixa eu te perguntar uma coisa, Tatiana. Aqui, quando você fala, né, desses pontos todos, você tem biomarcadores, você tem pesquisa, o que que você tem para poder trazer indicadores aqui? Para a gente fortalecer todos esses três pontos dos pilares. Sim, tudo isso ele é metrificado. Hoje tem aplicativos e assim, onde a gente vai realmente alimentando tudo isso lá no dia a dia, para daí a gente ter, e tem todas as práticas que elas são feitas, né? As práticas ESG, elas são implantadas diariamente, elas são reforçadas, monitoradas diariamente através assim, o próprio acompanhamento com essas pessoas, com a empresa, com os líderes que vão passando as informações lá para a gente, e também com relação a esses aplicativos que também ajudam a ter todas essas métricas e chegar, né, nessas porcentagens de melhorias. Perfeito, muito bom. Porque isso ajuda a trazer tangibilidade para o processo. Sim, sim, exatamente, exatamente. Mas hoje tem realmente aplicativos excelentes onde você vai inserindo toda a informação, todo o resultado, né, o seu dia a dia praticamente, e eles ajudam bastante a gente a monitorar toda essa implantação, além Uhum. do contato direto, né, com todo mundo, que é o principal. Uhum, claro, muito mais do que você mostrar os números, as pessoas sentirem isso no dia a dia, né? Sim, sim, exatamente, exatamente. Uhum. E isso tudo também, né, ele vai refletir aonde? Em atratividade para investidores, pressão de consumidores, legislação, mitigação lá de risco, porque a integração do ESG na cultura organizacional, o que que ela vai fazer? Ela vai transformar a empresa em um ambiente onde o propósito, a sustentabilidade e o impacto social guiam essas ações diárias, criando um ciclo virtuoso de engajamento, inovação e fortalecimento dessa marca. Foi exatamente o que a gente falou com relação às métricas. Que daí Perfeito. você bate o seu dia a dia com aquelas métricas através de que o próprio aplicativo ele vai passando para a gente e você vê que realmente eles estão em sinergia, o que é ótimo. E daí Não, mais isso uma vez traz muito mais credibilidade, é como se você sim, profissionalizasse sim, o sim. negócio, né? Exatamente, porque você tem dados até para você mostrar constantemente para a alta liderança, que é quem vai dar sempre ok para você continuar nesse monitoramento, nessa implantação, para que você dê continuidade cada vez mais e também vai te indicar para outras pessoas, né, mostrando o próprio resultado positivo, não Claro. só para ele como empresário, como para quem trabalha lá dentro. Uhum, uhum. Eu passei Ah, por uma situação, dentro. Ah, desculpa, Oi, pode falar. desculpa. eu Não, ia pode comentar, falar. passando por uma situação um pouco parecida em relação a esse G, que até hoje eu pensei de manhã, disse, cara, esse ia encaixar como uma luva na discussão. Ah, Não posso dar detalhes do cliente, enfim, mas é um cliente da área da saúde. Ele nos solicitou uma demanda de análise de comentários em relação a uma publicação que envolvia sobre as queimadas. E uhum, aí eu fiz uma análise das últimas publicações, enfim, eu e a equipe, né, a gente olhou, viu e viu que o número de comentários negativos era tipo assim, 100 vezes, não, 100 vezes não, 50 vezes o número dos comentários tipo, maior comparado com os comentários positivos. E aí eu fiz uma rápida análise, né? Tipo, uma análise qualitativa, entendendo o que tinha em cada comentário. E aí, o que ficou muito nítido para mim? As pessoas associaram o comentário, ou a publicação, à venda explícita do produto, em uhum, vez de focar tipo, na questão da saúde pública, na questão de saúde ambiental, em todas umas outras séries de coisas de ESG, que tipo, parece que até mesmo ficou ofuscada, sabe? E aí eu até levei para o cliente assim, não estava no nosso escopo fazer essa análise qualitativa, mas eu achei de bom tom de colocar para o cliente no sentido de que a agência está monitorando isso, sabe? No sentido de, uhum. olha cliente, a gente percebeu aqui que os comentários eles vêm muito no tom da desinformação, de tipo assim, em questão de
o que, que a lavagem nasal ela pode ou não impactar uma pessoa, enfim. Mas a gente percebe também que existe uma desinformação, existiu talvez uma falha, ou talvez a melhor recomendação aqui é a gente ser mais sutil na hora de falar sobre os nossos produtos, principalmente atrelando uma situação que é de saúde pública e saúde ambiental. É uma questão Uhum, ambiental e saúde pública. Não tem que Uhum. estar falando do produto agora. Aqui a gente tem que estar falando como é que a gente está, como que nós marcas estamos trabalhando para facilitar essa questão de tipo evitar queimadas, né? Ou que a gente está tentando pensar junto com o poder público formatos, formas, né? Ou impactar a saúde das pessoas, né? Porque a poluição no ar está extremamente alta, as pessoas estão com Sim. inúmeros Uhum. problemas de saúde. E aí eu comecei, tipo, eu comecei a fazer essa análise, sabe? E aí até comentei com a liderança que é a minha liderança acima de mim, eu disse assim, olha, eu não sei se tu vai querer colocar esse comentário aqui, mas eu já coloquei, já deixei nosso comentário e nossa posição, que é a gente evitar esse tipo de conteúdo. Não é, agora o foco não é vender o produto. Beleza, que nem teve um comentário que ficou para mim muito nítido, a pessoa diz assim, tem pessoas que choram e tem outros que vendem lenços. Aqui é o caso nítido de quem está vendendo lenço. E, Uhum. nossa. Que horror. eu peguei e eu printei esse comentário, eu deixei lá no relatório. Uhum. Por quê? Quis mostrar para o cliente. E a gente tem Mas isso uma aconteceu até com a tempestade que aconteceu das enchentes aí, né, que teve no Rio Grande do Sul. total, total. Sim, Teve sim. muita gente que fazia assim, ah, eu vendo o curso a um real, ou você entra aqui, tá ajudando, e Não é assim, sabe? E aí eu até falei para ela assim, ó, minha sugestão, e aqui eu estou usando a minha liderança técnica de comunidade para te orientar. Evitar esse tipo de publicação, evitar esse tipo de conteúdo. Tanto que e aí eu fiz uma comparação muito sutil. Eram duas publicações, uma na sexta-feira e outra no sábado. Qual que foi a publicação que teve mais comentários negativos? A de sexta-feira, quando focava no produto. Quando a gente trouxe um especialista falando sobre os cuidados que tem que ter com a questão da saúde, né, do sistema respiratório, quais as boas práticas, diminuía drasticamente o número. Então, eu disse, sei lá, 167, que era acho que o número de comentários negativos, ia para tipo 7. Nossa. é. Então, aí eu fiquei pensando depois da manhã que eu tinha visto, né, que a gente estava no calendário, tinha a questão do conteúdo de ESG, eu fiquei pensando, cara, é tão simples, sabe? É tão simples uma mudança de roupa, sabe? É. E é um grupo multidisciplinar que tem que trabalhar para isso acontecer, né? Porque isso que a Camille está trazendo é um Sem viés dúvida. É. muito de comunicação, imprensa, tudo, né? Sim, 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 sem dúvida alguma. Sem dúvida alguma. Nunca é um só. Quando se fala em ESG, nunca é um só. Independente se é o ambiental que está falando mais lá naquele momento, o social, a governança, é sempre um conjunto, né? É uma parceria constante. E sem essa parceria, não tem realmente ESG e não tem nada disso acontecendo. Incrível. E fora que também tem questão, quando eu trabalhei eu trabalhava na parte de comunicação para um dos produtos da Ambev. Eles tinham os 10 princípios do jurídico, né? E era sempre sobre como a gente pode aplicar o ESG sem ferir os princípios da marca, mas ao mesmo tempo sempre olhando para esses caminhos, né? E até brinco até hoje que eu digo assim, é tão simples a gente lembrar que tem regrinhas e que a gente pode comunicar de uma forma Exatamente, efetiva exatamente. e Eu acho vai muito chegar mais fácil até. do jeito mais fácil. Tipo, como dizia quando eu estava trabalhando na Fintech, a minha líder dizia assim, não, porque a gente tem que pensar em Green Finance, e eu fiquei, tá, beleza, finança verde, massa. Mas quantas fintechs estão aplicando o ESG? Eu tenho certeza, eu tinha anotado. As que mais faziam aplicação de ESG, mas era por questões de olhavam para os investimentos que tinham no mercado, principalmente do governo, eram só Uhum. as AG Fintechs que davam em torno de 7. Todas as outras não tinham nenhuma prática muito. Tinha uma prática
mas às vezes era só uma letra do ISD. Mas falava lá no site que estavam aplicando o Tinha ISD. tudo, mas não Então, tá. tipo, não tá, sabe? É, Uhum. não tá. E daí, a partir do próprio relatório de sustentabilidade que elas têm ou estão fazendo e tudo mais, a partir do ano que vem, várias regulamentações já vão pegar tudo isso e as multas são altas, porque eles têm a auditoria constante. As multas são altas, correndo até o risco de sair lá da Bolsa de Valores, de perder as próprias exportações, enfim, e de ter realmente outros dados aí que vão impactar diretamente lá no próprio negócio. Então, assim, até que ponto isso vale a pena? É muito mais barato e muito É. mais prazeroso, né? Você ter uma empresa com o próprio SG implantado e todo mundo sabendo que realmente a empresa é transparente e realmente, assim, o que ela fala é o que ela pratica. Isso é muito bom. Eu acho que isso as pessoas só têm a ganhar com tudo isso. Uhum. E é onde a gente entra nessa parte de benefícios, exato, onde melhora realmente, é o que a gente falou, melhora a reputação, é uma maior atratividade para investidores, né? Porque vê que a empresa realmente, assim, ela está realmente preocupada com toda a reputação, com todo o crescimento, com toda a longevidade lá daquele negócio. Então, isso vai atrair muito mais investimentos, além de condições de financiamento muito mais favoráveis, que vai atender até aquela parte que nós falamos inicialmente, com relação às seguradoras, com relação aos bancos, a gestão lá do risco, que sabe que é uma empresa que realmente está voltada a praticar realmente o ESG, como ele deve ser feito mesmo. E com isso fideliza e atrai mais ainda clientes e também, como a gente acabou de falar, reduz os riscos e aumenta a retenção lá de talentos, porque realmente é uma empresa onde as próprias pessoas elas trabalham porque elas se sentem envolvidas lá e a rotatividade vai diminuindo cada vez mais. E aqui, assim, algumas dicas de estratégia para implementação, isso independente se a empresa tem dois funcionários, um funcionário, ou se tem muito mais do que 100 funcionários, né? É sempre começar pequeno e progressivo, mas começar. E realmente, assim, eu sempre falo, praticar aquilo que a gente fala. Isso é o mais importante. Não vai adiantar nada a gente falar uma coisa e fazer outra. Porque uma hora essa conta chega e a conta chegando, a sua credibilidade vai lá embaixo e para você reconquistar tudo isso, muitas vezes você nem consegue, não tem como. Uhum. Então, assim, empresas menores podem iniciar a prática de ESG com ações simples de baixo custo, como o quê? Redução de uma energia, a gestão eficiente lá de resíduos, uso de materiais recicláveis, né? E vai implementando gradualmente, porque ela vai conseguir daí expandir, né, toda essa implementação. E ela vai incorporar o SG lá na cultura dela desde o início. Então, para startup, pequenas empresas, é essencial que o SG faça parte da cultura organizacional desde o comecinho, definindo valores voltados à sustentabilidade, ética, inclusão, mostrando que realmente eles têm uma base sólida para decisões futuras e facilitando a incorporações às práticas responsáveis que realmente a empresa ela está desenvolvendo e ela ainda vai desenvolver. E com isso também facilita o que as parcerias sustentáveis, né? Onde entre os próprios fornecedores, você pode não ter o pessoal lá dentro, né, para você eliminar o seu custo, mas você pode fazer daí parcerias sustentáveis que têm o mesmo propósito que o seu e também a mesma preocupação com o ESG. E você vai fortalecendo essas parcerias e o seu negócio ele vai crescendo, assim como o do seu parceiro também. Então, isso é ótimo e o monitoramento e métricas. Tendo todas essas estratégias desde o início sendo implantadas cada vez mais, ao invés de tentar implementar, né, sistemas complexos, onde você hoje em dia tem softwares maravilhosos para você controlar toda a implantação, ESG e tudo mais, mas para as empresas menores, pequenas e médias, muitas vezes não é a melhor opção, por uma questão de custo. Para as grandes empresas em diante, sim. Mas você consegue, através de outros aplicativos que existem para empresas menores, você vai obtendo essas métricas junto com o próprio acompanhamento diário para daí você realmente verificar que você está tendo aquele resultado esperado com relação à retenção, com relação a custo de rotatividade,
que você tem diversidade, você tem engajamento de colaboradores, né? E o seu crescimento, ele mantém aquela linha constante e contínua. E às vezes eu acho que tem um ponto aqui que é bem importante, que é assim, o empresário que está faturando, vai, seus 50 mil, 100 mil mês, ainda pequenininho, ele não tem aquela visão do tipo, ele relaciona isso a custo. Sim, não, muitas vezes. Isso é a grande dificuldade hoje em dia para as pequenas e médias empresas. Como elas Uhum. não têm, né, todas essas leis que elas são obrigadas a implantar agora, nesse exato momento, então eles olham para o ESG e pensam, para que que eu preciso desse custo? Exato. Eu só vou precisar disso o ano que vem e É. 2025, 2026, vamos ver. E daí sim a gente implanta tudo isso. Mas isso tudo, se a gente for ver, as boas empresas que já têm boas práticas com relação a fornecedores, colaboradores, elas implantam isso facilmente, porque elas já têm esse início sem perceber que isso tem o Nem nome de percebem que ESG. naturalmente isso já acontece Exatamente, dentro dos exatamente. processos, né? Então, isso é até interessante, porque já começa a separar as boas empresas lá das empresas que realmente elas podem até amanhã ter o ESG implantado, mas a prática vai ser diferente do que realmente aquele relatório ele mostra. Tem um dado, agora eu não lembro qual que era a fonte, se era do Sebrae ou se era de um outro instituto também que faz pesquisas estatísticas, Uhum, que fala que 80% das empresas que abrem, né, os CNPJs que abrem, em 4 anos fecham, ou seja, só 20% permanece. Um sim, eles número constantemente mostram, gritante, né? expressivo, né? Um IBGE, dos motivos é esse. é. Exatamente, Então tem muito a ver com isso mesmo, né? Esses dias eu tava vendo até questões básicas do tipo, emite nota fiscal, não emite nota fiscal. Gente, é óbvio que tem que emitir nota Não, fiscal, não senão você está tem. sonegando, e é crime Exatamente, sonegar. você não tem nem que ter dúvida de Eu algumas vi um coisas. Essa é vídeo, uma delas. eu vi um vídeo no TikTok sobre isso, eu fiquei chocada. Quando a Sim. pessoa diz assim, e aí eu fico mais chocada, no caso assim, a pessoa falando de que descobriu que tem que fazer pro labore, e aí não, o lucro não é desse jeito, que o Aham, lucro é passar. exato. E aí, o que é o base, não, o basicão? Depois eu fui olhar os comentários, as pessoas, que? Eu tenho que ir pro labore, o dinheiro não é meu. E eu fiquei assim, Não, mas o que, querido, que você é? É está o retrato, roubando o dinheiro da Realmente choca empresa se você não essa faz o mano, falta. labore. Exatamente, é o retrato exatamente. do conhecimento das pessoas sobre o que é o empreender. Porque, Exatamente. eu conversava, minha mãe esse ano fechou o. Quantos anos foi? Ela teve o. Nossa, acho que foi quase 15 anos, gente. Por 15 anos ela teve MEI. Ela é, tipo, da primeira leva do pessoal que era MEI. Que Quando bacana. veio a lei e, de fato, trouxe o MEI. E aí ela disse assim: eu acho que eu emiti poucas vezes nota fiscal em toda a minha jornada. Eu tinha mais, ela tinha mais por questão do recolhimento do INSS, que para ela é muito importante, né? Uhum, Aí a gente estava falando assim, o quanto que ter aberto aquele e-mail abriu portas para ela, sabe? sem dúvida. Talvez ela não, ela trabalha com moda, então ela trabalha com tecido, com resíduo. O resíduo Uhum, dela não fica para ela, ela entrega para as catedoras que vão fazer travesseiro, que vão fazer, que fazem põe enchimento. Então, é tipo assim, talvez para ela não tenha um impacto tão grande, mas ela faz com que uma economia circular aconteça. Que ela pega naturalmente. Ela já tem o resíduo próprio SG lá É bacana isso, e muito legal. ela nem estudou esse G na faculdade, ela nem Sim, estudou sim. na primeira pós que ela tentou fazer. Isso são coisas do dia a dia que ela sabe, poxa, tem um monte de retalho aqui, eu não vou ficar para mim. Deve ter né? Por exemplo, alguém ela que possa sabe aproveitar, que exatamente, possa exatamente. reaproveitar, sabe? Exato. Quando veio a questão da pandemia, eu nunca me esqueço, mas assim, ela foi a primeira a levantar a mão e disse assim, não, vamos fazer, tipo, o pessoal vinha, cortava, deixava pra gente as máscaras de tecido e a gente fazia, né, Uhum. pra dar, tipo, ajudar. Agora na enchente,
ela chegou a fazer em casa, mas depois lá na universidade, acho que ela fez mais de. Eles fizeram ao total mais de 3.500 peças íntimas, foram doadas para o Exército, que o Exército fez a distribuição aqui na região central do estado. Olha que bacana. Impressionante, muito bom, muito É. legal. Então, isso tem tudo a ver com o 1 aqui, o item 1. Comece pequeno e Começa progressivo. pequeno, exatamente, exatamente, Uhum. Porque exatamente. a gente tem, eu vejo assim, que a gente tem muito uma visão que o ESG, para mim, assim, quem trabalhou muito com empresa grande, que o ESG parece muito grande, mas a gente faz dia a dia. É quando Exato. a gente pega, a gente pode indicar uma pessoa para um serviço, ou que a gente consome de um local pequeno, ou que a gente quer estimular de uma outra pessoa. É pequeno, sabe? É uma ação prática, só Sim, que pra gente ainda é aquela, é a famosa, a expansão da sim, palavra sim. grande, né? Que é uma palavra grande, então parece que tem polpa, né? Tem que ser sempre. Exatamente. Mas é assim, começa sempre quando a gente já tem, né? Qual é a nossa missão, o nosso valor, o nosso propósito. A gente já tem tudo isso muito enraizado. E a gente começa a praticar naturalmente em gestos simples e que faz uma diferença muito grande para quem está ali em volta. E o seu negócio ele vai crescendo sem você perceber. E sem perceber também que você está fazendo ESG acontecer, sem ter esse nome. Uhum, uhum. Muito bom. Ah, é. Aqui E eu a trago parte. dois casos práticos, exatamente. E um de uma empresa de 10 colaboradores, né? Onde a gente descentralizou uma liderança e todo mundo respondia para uma única pessoa e realmente a empresa ela nunca crescia. E tinha, porque é impossível uma única pessoa mandar lá na empresa, mandar assim de comandar, mesmo porque isso nem existe mais, graças a Deus, né? A visão Claro, hoje de líder é totalmente diferente. E é aquela construção em conjunto, onde você realmente faz com que é tudo que o SG também fala, que faz com que a pessoa se sinta parte, envolvida, ajude a empresa a atingir aquele resultado, e não que isso tudo está centralizado numa única pessoa, é o único responsável por esse crescimento. São todos que fazem parte lá daquela empresa. E com isso, a própria rotatividade lá era muito grande, porque você não tinha trabalhadores engajados e a rotatividade era uma coisa absurda. E daí, em pouco tempo, a gente conseguiu reduzir, né, todos esses custos operacionais, aumentando o engajamento. A gente conseguiu reduzir os custos em 40%, e com relação ao engajamento, rotatividade, foi excelente, excelente mesmo. E daí fizemos todo um trabalho de treinamento com o proprietário, que tinha essa centralização, que achava que realmente se ele não centralizasse tudo, a empresa dele não ia acontecer, a empresa dele ia morrer amanhã. E a gente foi mostrando através de dados, através do próprio dia a dia, e ele foi vendo que a gente realmente treinando todos os funcionários, fazendo com que eles se sintam mais engajados, como realmente pessoas que colaboram e ajudam a empresa a crescer com soluções, com o próprio engajamento deles, como que a empresa deslanchou e que ele realmente pôde soltar várias atividades que estavam ali com ele e ceder, vamos falar assim, né, passar para outras pessoas poderem também ajudá-lo em toda essa liderança. Então, assim, o resultado foi muito positivo, foi muito bom. não, e você vê como é importante isso, né? Provavelmente se mensurasse aqui, até a questão de receita aumentaria. Deve ter aumentado. Aumenta, aumenta, exatamente, Tá? exatamente, Uhum. exatamente. E aí aqui, conta um pouquinho pra gente dessa empresa automotiva, como é que foi isso? Agora, exatamente, essa empresa tinha cerca de 300 funcionários, né? E qual que foi o grande desafio? Era a baixa eficiência operacional e a retenção lá de talentos, porque realmente o pessoal não tinha é, ESG, não tinha missão, valores, propósito enraizado, né? Assim, o líder, o proprietário, ele sabia, os principais líderes sabiam realmente aonde a empresa queria chegar, mas as pessoas que estavam abaixo, realmente, elas não sabiam por que que elas estavam ali, ou por que elas faziam o que elas faziam. E então, era o mesmo caso dessa empresa de 10 colaboradores, onde realmente, assim, é, aquela informação importante da onde a empresa quer chegar, qual que é o propósito dela, como que ela quer trabalhar, qual é a missão, quais são os valores, parava lá na alta liderança.
porque não tinha comunicação com os outros líderes e os líderes por si não tinham também toda a comunicação, todo o envolvimento lá da sua equipe. E com isso, é como se eles trabalhassem praticamente sozinhos. Só que o que acontece com uma empresa assim? Engajamento ele não tem, né? A rotatividade aumenta muito, drasticamente, dia após dia. Os custos operacionais eram muito grandes. E a empresa, ela não crescia, não tinha como crescer. E com o mesmo trabalho que a gente fez nessa empresa pequenininha de dez colaboradores, a gente fez nessa outra empresa, implantando daí o próprio SG, chegando até o próprio relatório de sustentabilidade, e os próprios resultados foram excelentes. Até hoje, eles são os nossos clientes, que daí a gente mantém todo o monitoramento e fazendo o relatório deles ano após ano. Então, assim, foi realmente excepcional. Foi muito bom mesmo. E aí entra para poder fazer esse trabalho, são várias pessoas do seu time que vão. São várias pessoas, exatamente. Uma pessoa sozinha não consegue fazer, não tem Muita como. coisa, né? Não tem como, exatamente. São muitas etapas e são muitas pessoas a todo momento, né? Você tem que entrar com a célula de compliance, você tem que entrar com a parte de RH fazendo a parte de contratação, treinamento. Então, assim, você tem que ter um time. A todo momento você tem que ter um time engajado com o mesmo propósito daquele que você quer implantar nessa determinada empresa. Ô, Tati, uma outra pergunta que eu tenho aqui em relação a isso é a questão do tempo mínimo que vocês ficam fazendo a execução do trabalho. Qual é? Nessa empresa de 10 colaboradores, o tempo de treinamento e tudo mais foi de 3 meses. Agora, nessa empresa maior, com cerca de 300, o tempo de entrega até o relatório de sustentabilidade, que a gente deu um 360 lá na empresa com relação a RH e o ESG, implantamos absolutamente tudo, definição de perfil, a questão de cargos e salários, que também não tinha, uma pessoa ganhava mais do que a outra fazendo a mesma coisa. Então, a gente implantou tudo praticamente lá do zero, até o relatório de sustentabilidade. Então, foi praticamente um ano e meio até chegar lá na entrega do relatório de sustentabilidade. E agora a gente atua com eles só com a parte de monitoramento mesmo, através dos aplicativos e fazendo visitas periódicas, conversando com os líderes e renovando treinamentos. E porque isso é extremamente importante, você tem que estar renovando constantemente os treinamentos que você implanta para todo mundo, não é somente a implantação e monitorar se está dando certo ou não. Você tem que ir renovando todo o treinamento, constantemente com toda aquela equipe, para você manter aquele seu resultado ou até mesmo melhorar aquele resultado dia após dia. E você Então, vê que tem o é papel um da trabalho liderança? contínuo, ele não tem fim. E É. assim, ele não para. E isso é legal. Mas assim, ele não para por uma boa causa, porque a Claro. empresa, ela está crescendo, então ela está colhendo excelentes frutos. E como a Ela está liderança investindo, ela está precisa gastando, mas trazer, ela né? está crescendo. Oi, Sim, tá. desculpa. Não, o que eu tô dizendo é que assim, como o papel da liderança é fundamental aqui, porque se eles não têm o tom e não dão o tom e não marcham em cima desse tom, Sim, sim, morre. E aí você deixa de sim. fazer isso. E não dá, é o que você falou, toda hora tem que reciclar, toda hora tem que renovar. Sim, sim, exatamente. Treinamento sobre saúde mental, treinamento sobre compliance, assédio moral, assédio sexual e tudo que realmente está mais em pauta lá no nosso dia a dia, você tem que ir reciclando aqueles treinamentos até para deixar claro para todo mundo, porque realmente assim, que é importante, tem que acontecer dessa forma, tem que continuar seguindo todos aqueles valores e propósitos definidos, que tem toda uma política de conduta também. E eles têm que seguir essa política lá de conduta, porque tudo que a gente fala está escrito lá, né? É um documento oficial e realmente tem que ser seguido. E o motivo do porquê que eles têm que seguir, que o motivo é o melhor de todos, para ajudar a empresa a crescer. Então, aí isso ajuda também para que eles fiquem extremamente engajados, e aí diminua a retenção. Muito bom. E Amém. no final do dia tudo é cultura, né? Oi? Uma cultura, tudo é cultura. Uma É a cultura cultura, organizacional, exatamente, é a uma cultura cultura forte organizacional. não tem. A gente estava conversando. Hoje eu tive um feedback, eu consegui que uma das minhas lideradas do outro time conseguisse participar de um curso presencial, porque eu já estava sentindo Uhum, que ela estava, tipo, eu sabia que o curso poderia ser uma portinha aberta para ela. Aí eu disse, ó, Agora gente, não.
Principalmente motivação. E não só isso, eu acho que ajudaria muito ela no dia a dia dela. E dentro da agência, a gente tem uma política muito aberta de sugerir coisas, de pedir melhorias, enfim, e a gente é muito escutado. Tanto que Ótimo. até foi engraçado, semana passada o CEO me pediu uma conversa, eu agendei a conversa achando que era tipo, um papo para a gente ver o fluxo dos cursos. Aí ele, não, é um one-on-one que eu quero fazer contigo, e eu, poxa, me fala assim, eu tinha me preparado, enfim. Mas foi muito produtiva a conversa. E aí ele disse assim: tenta colocar a Isa no curso, ver se ela pode. E aí ela prontamente ela topou. E aí ontem ela disse assim, hoje para mim, foi genial você ter me colocado lá dentro do curso. Olha Porque que agora bom. porque ela atende Excelente. direto a conta a conta a interação da conta da agência. Agora Aham. eu entendo o que as pessoas querem dizer, quais de fato são os problemas dela. Eu consegui unir informações que até então para mim não fazia sentido. E aí ela disse assim: eu espero muito que tu e a outra menina, que é também minha liderada, vocês consigam também participar, fazer uma aula dessas. Nossa, Porque. excelente retorno, é. E aí você vê que, assim, ó, o pouquinho que eu investi já deu resultado. Aí eu Sim, perguntei para ela: sim. olha, a gente tem outro curso presencial, que é de outra temática, mas eu queria muito também que tu fosse fazer a aula. Por quê? Porque eu tô te dando a experiência de viver aquele momento. Você vai ficar presente, você vai ver, você vai entender o que as pessoas pensam sobre o curso. Uhum. E aí a oportunidade de você se aprimorar melhor. Então, até brinquei com a minha líder, eu disse assim, é como matar dois coelhos, assim. Eu estou Uhum. resolvendo um problema que é uma dor de, às vezes, informacional, que eu não tenho, às vezes, a informação na hora, do tipo, como que a gente pode resolver o problema da pessoa, ao mesmo tempo que eu estou ajudando ela a se desenvolver. Porque eu Sim, dou um exatamente, que é muito importante, exatamente. e é E um todo curso que mundo ganha nisso. A empresa Todo mundo ganha, ganha, você é, ganha, ela precisa vai ganha. exatamente, é, porque ela disse assim, exatamente. eu voltei pro hoje, ela disse assim, ela teve one on one com a gestora de projeto dela. E ela disse assim, eu já consegui pensar coisas no meu processo que eu não sabia se eu estava fazendo direito. E eu vou poder conversar com a minha líder técnica, que nunca sou eu, e entender o que, que eu posso melhorar, o que, que eu não posso melhorar. Sim, porque Então, ela foi lá reciclar o conhecimento, né? assim, Ela melhorou tudo, exatamente, é. e aí isso Aprendeu me abriu. novas técnicas. E isso é muito bom porque a cada 15 dias a gente tem reunião de liderança. Eu Uhum, já vou cantar, fundamental. Aham. que eu já vou cantar pedra nessa semana agora. Gente, a gente precisa fazer uma imersão de todo mundo. Os meninos são sócios, são legais, são a cara da agência, ótimo, maravilhoso. Mas a equipe precisa ter acesso a esse curso. A equipe precisa viver esse curso. No momento que eles viverem, eles vão entender exatamente o que, que a gente fala tanto de cultura, por que, que a gente fala de Sem processo, dúvida. por Uhum. que, que a gente fala de comunicação, por que, que tem líder, por que, que E não aí, são por eles os isso que tem líderes. que trazer fatos e dados também, né? Do tipo, olha, depois que aconteceu isso, o efeito no cliente ou no resultado foi isso. Sim, sim. Total, eu sempre, eu sou uma pessoa que eu gosto muito de levar o dado, né? E nesses últimos 3 meses a gente conseguiu diminuir a CLA de atendimento da equipe. Por que, que a gente diminuiu? Porque eu comecei a mostrar autonomia, ao mesmo tempo que eu mostrei responsabilidade. Eu disse, olha, Uhum, uhum. Perfeito. Excelente, excelente. vocês têm total autonomia para construir as coisas de vocês. Mas vocês também têm que ter responsabilidade para cá com os desafios que vocês mesmos se colocam. Sim, sim, sem dúvidas. E Exatamente. aí você trabalha em conjunto, então não é um trabalho separado. Então, assim, a gente começa a ver, até mexer com eles assim. Por exemplo, acho que foi na semana de agosto, na última semana de agosto, a gente sempre tem a parte da retrospectiva da equipe. Então, cada área vai compartilhando o que foi de legal, de desafio, bom, ruim. Aí, o primeiro slide que eu fiz foi eles com a medalha de ouro das Olimpíadas e Uhum. não reconhecendo o trabalho deles. Eu disse que foi Sim. fundamental. E então, assim, são coisas engraçadinhas, coisas fofinhas. Por exemplo, agora
Uma delas voltou da licença maternidade. Foi a primeira vez que a agência teve uma licença maternidade. E aí, você imagina, os meninos falaram assim, nossa, eu não sei como é que eu vou lidar nesse retorno. E eu disse pra eles, se vocês não sabem, imagina eu. A gente junto, a gente vai achar uma solução. E aí, quando eu trouxe a solução pra menina, assim, o olhinho dela brilhou. Não, E e eu é disse, tão eu quero um mundo importante, né? confiança, sabe? Não, No SG perfeito, tem sobre excelente. isso, Tatiana, de Oi? retorno? No SG tem sobre isso, questões de orientação de retorno, a licença maternidade, tem esse tipo de orientação? Claramente não, mas entra em boas políticas de relação entre empregador e empregado, Tá. envolve, daí entra em saúde mental, compliance também entra nisso. Hum. Então, indiretamente tem. É um trabalho de realinhamento de uma organização, né, pessoal? Então, Sim, assim, o quanto exatamente. que isso traz valor para o negócio, o quanto que Extremo valor. é muito um resultado Não, brilhante. a gente Parabéns, fez, por viu? exemplo, nem era nossa responsabilidade, mas a agência fez chá de bebê para ela. Ai, bacana. A gente, Sim, ela, isso para ela foi realmente fundamental. Você, nossa, engajou muito, né? não, eu Essa entrei profissional deixa ela mais no final do motivada ainda para processo. voltar e É, muito Mas eu bom, entrei no, excelente. no final do processo, mas quem cuidou mesmo foi o RH, que é uhum. a Aham. Letícia, a gente Mas chama legal, carinhosamente. isso é muito legal. É. Não, isso é E muito aí bom, foi ela que exatamente. trouxe o GPTW pra gente, no sentido de, tipo, vamos se organizar, vamos se tornar uma agência que olha para as pessoas, que foca nas pessoas. Então, por exemplo, ter feito. Eu achei, tipo, genial o fato de que a gente trouxe uma. Fez um chá de bebê, trouxe ela lá de Juiz de Fora para o Rio. No caso, colocou ela dentro, né? Todo mundo se reuniu, todo mundo fez um chá de bebê. Tipo, Nossa, não tinha. excelente. Isso é o contato. Agora, semana retrasada, eu solicitei, porque temos uma das minhas lideradas que vai casar. E aí Legal. eu pedi para ela, eu disse assim, quando você tiver a sua lista de casamento, me manda, porque eu não, eu pela agência eu não sei, mas por mim eu quero te mandar alguma coisa. Uhum. Tipo, é justo, sabe? Eu acho que eu tenho que São pequenas valorizar ações que realmente fazem uma diferença muito grande, com e certeza. aumentar o tempo de vida útil dela dentro da agência. Se as Uhum. pessoas vão ficar muito mais felizes, sabe? A gente percebe o quanto que elas se sentem valorizadas, elas se sentem que estão sendo escutadas, que tipo, que Uhum. a gente está falando, por exemplo, a gente tem uma situação de quase perda do cliente principal da agência. A gente abriu isso para todo mundo muito tempo antes. A gente já está com projeção do que a gente precisa fazer para resolver o problema. Então, assim, é deixar todo mundo tranquilo Excelente a postura, excelente. e Agora, imagina se abraçar. você não fizesse isso, eles com certeza eles iam descobrir e você ia É. começar a perder até os Nossa, Você principais sabe líderes, principais que profissionais por uma coisa que pode ser que aconteça, pode ser que não, mas também se acontecer, você já tem um outro plano. Você já envolveu todo mundo, você já foi extremamente transparente, né? E até a postura deles com relação a isso vai ser totalmente outra, assim, no te sentido dá muito mais positivo mesmo. segurança. Te dá muito mais Muito segurança bom, para a pessoa, né? exatamente. Tatiana, né? você sabe que teve um cliente meu que, quando ele estava num processo da empresa, que sabe quando você começa a perceber que está acontecendo alguma coisa, e aí naquelas bate-papos com o presidente e tal, o presidente sempre assim, não tem nada, não está acontecendo nada, e Sim, é nananã, tudo perfeito. É. tudo perfeito. De repente, de repente, eles só souberam da venda pela revista Valor Econômico. Eles Nossa, não souberam nada, uma empresa de grande porte, multinacional. Eles meu não Deus. souberam nada pela empresa, eles souberam pelo jornal. Então, imagina Isso é como que terrível. as Não, pessoas ficam, né? Um sentimento O de desespero, né? exato. Onde que está toda a inimaginável. transparência, né? E É, aquele envolvimento, o dia a dia, eles têm que ser envolvidos em absolutamente tudo. Em E tudo não que vamos muito acontece de longe. bom, em tudo que não tá tão legal. E assim, como que a gente pode resolver? É para eles se sentirem parte mesmo daquele negócio. Não vamos muito longe. O próprio Twitter X. A saída, a comunicação da Uhum, saída, uhum, quem trabalhava aqui no Brasil só recebeu sobre o portal de notícia. é. sim.
Se falar Tipo, viagem, a falta vai, de. eu tenho que falar aqui, hein? O assunto é Como tem? falar. São exemplos e A mais gente, a exemplos. gente faz. Não, e faria, assim, inúmeras conversas sobre isso, mas, assim, o quanto. Eu acho que para mim, que eu vivencio o pote pequeno de uma empresa do meu lado, mas também o pote grande de uma outra empresa. Mas o que eu percebo, principalmente a nível de liderança, o quanto que é importante a gente, por mais que a gente tenha sócios ali que tomam decisão final, eles não gostam de tomar a decisão final, eles preferem sentar com as lideranças, trazer a problematização para todas as lideranças, ouvir o que a gente tem para Isso é falar, excelente, é maravilhoso, nossa, maravilhoso mesmo. porque aí você está muito mais. Porque eu posso trazer uma segurança a nível de dados, outra pessoa pode trazer uma segurança muito mais a nível Sim, emocional, sim. E um você outro. divide aquela sua responsabilidade, aquela sua preocupação com outras pessoas, e todo mundo está tentando o quê? Buscar uma solução, buscar realmente um ajudar o outro, e com isso aquele negócio ele cresce, aquele negócio você. Porque problema, assim, a gente tem todo dia, não é? A gente tem risco todo dia, não tem como. E aí todo mundo junto, realmente tentando sempre ajudar, tentar solucionar, a encontrar a melhor decisão para aquele negócio. É perfeito. É exatamente Ajuda perfeito. e impacta tudo, assim, eu vendo pelo todo o conteúdo que tu trouxe, eu fiquei pensando assim, nossa, realmente impacta em tudo, nos resultados que a gente teve, a gente cresceu, a gente conseguiu, a gente tem um turnover muito baixinho, então, assim, Exatamente. Muito tudo isso, bom, muito bom. tudo realmente impacta, então, assim, eu olho muito. Eu até dizia assim, a ESG parecia uma sigla muito difícil, sei lá, 2 anos atrás, quando eu voltei para o mercado de Sim, uma coisa startups. assim, nossa, eu não preciso disso, né? Aí Viu você isso? começa a ver e você fala, nossa, eu já faço algumas coisas. Então, Sim, por que não continuar? Por que não se adaptar totalmente a uma sigla, né? Vamos chamar assim, a uma sigla que realmente só vai trazer benefício. não, com certeza. Muito bem, chegamos ao final aqui, né? Os seus contatos. É Sim, os isso. meus contatos, e eu agradeço demais por toda essa oportunidade e espero ter ajudado um pouquinho com um pouco desse meu grande conhecimento de 25 anos, mas eu espero ainda conhecer muito, muito, muito mais, porque acho que a gente aprende todo dia, a gente tem que estar aberto ao novo todo dia e o aprendizado, ele não para, não pode E parar, quem nunca, quiser em saber nenhuma mais, área. consegue esse e-book aqui, então, pelo site de vocês. Tem. violariadeguine.com.br/e-book. É isso? Tem, e tem o site também, exatamente. Lá no e-book eu falo bastante sobre ESG, empresas, e tem o LinkedIn também, muito bom. Que hoje ainda recebi a notícia que agora eu sou top voice, muito bom. Oh, Fiquei muito maravilhoso! feliz, eu estava trabalhando para isso, muito bom, muito bom. Fiquei Olha muito que feliz coisa mesmo. maravilhosa! Fiquei feliz Excelente, demais de excelente, saber. exato. Muito bom. Parabéns! Que coisa boa! Não Muito tem obrigada, desperdício, muito né? bom. Eu acho que assim são coisas que a gente vai plantando as sementinhas que a gente vai plantando, plantando, e chega uma hora que você começa a colher. E tem que ser isso constante, assim como o próprio aprendizado, né? A gente não pode parar nunca, Tem que ter porque consistência, né? a gente não é dono lá da verdade, e assim, e as coisas mudam muito rápido, então você tem que estar sempre no meio lá daquelas pessoas que fazem parte lá da sua área, das que não fazem também, para ver o que está acontecendo e aprendendo a cada dia com todo mundo, sem dúvida alguma. Amei. E é isso. Amei. Para mim foi incrível ter você com a gente. Muito obrigada. Soma, né? Eu acho que Sim, quando eu muito criei a bom. comunidade lá atrás, eu falava assim: eu quero ter estrelas aqui dentro. Eu quero que É, as pessoas brilhem aqui dentro, né? E ver você como um dos membros aqui dentro do grupo, para nós é uma alegria, um privilégio. nossa, eu E que a gente agradeço só o tem a elogio. agradecer. Extremamente honrada, muito obrigada mesmo, de coração. Imagina. Vamos tirar uma foto, né, para a gente colocar. Vamos, Bora vamos, sem lá, ó. dúvida. Bora? Vamos? Podemos? Sim, sim, com certeza. Vai, peraí, deixa eu arrumar o colar aqui, ficar bonita, passar perfume. Bora lá, vamos lá. Hum, Ai, que lindas, amei. Ótimo. Mando para vocês a foto, tá bom?
Perfeito, excelente. Muito obrigada mesmo. Obrigada, Tatiana. Parabéns mais uma vez. Obrigada, Camille, também pela Obrigada. presença. A Mara, que esteve E, gente, conosco. qualquer dúvida, eu estou extremamente à disposição. Vocês têm todos os meus contatos, pode me mandar. Vai ser um prazer responder cada dúvida, cada o que vocês quiserem. Estou à disposição mesmo, sempre. Ó, LinkedIn dela, Tem Tatiana o WhatsApp, tem Belli. tudo lá. Uhum. Tatiana Só não me acha se Tatiana. não quiser. Exato. Então, Tatiana Violaro Bellini, né? O site é www.violarobellini com dois Isso, L's.com.br. Se colocar o barra e escrever e-book, tem o e-book. E o e-mail é violarobellini com dois L's, consultoriarh@gmail.com. E o número de perfeito. telefone 19 9 8176 Isso, 1113. isso, perfeito, excelente. Muito Maravilhoso. obrigada por tudo, gente, Obrigada a de você, coração. Tatiana. Um beijo para você. Tchau, Ótima noite tchau. para todas. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigada.